Olá, olá meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos vocês, que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês, que Deus possa preenchê-los o coração com muito amor, paz e esperança para você e para toda a sua família, que Ele possa nos dar paz no meio da guerra, que Ele possa nos dar paz no meio do deserto, que Ele possa nos dar paz no meio do vale, que a paz que excede todo o entendimento possa guardar a nossa mente e o nosso coração. Quero declarar sobre a tua vida, meu irmão, não haverá ansiedade durante o processo, e mesmo que eventualmente ela ocorra, que nós possamos vir entregar para Ele, e que Ele possa vir falar conosco por intermédio da sua santa palavra. O texto para nossa breve reflexão encontra-se na Epístola de Paulo, novamente, Romanos. Quero ler com vocês, capítulo 15, quero ler a partir do verso 5, diz assim: que Deus, aquele que concede paciência e ânimo, os ajude a viver em completa harmonia uns com os outros, como convém aos seguidores de Cristo. Então todos vocês poderão se unir em uma só voz, para louvar e glorificar a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, irmãos. Quero contextualizar, logicamente, visto que muitos irmãos têm entrado, e para a honra e glória do Senhor, para que nós venhamos aprender, e é bom para nós memorizarmos. A igreja de Roma era uma igreja que estava sofrendo divisão. Era uma igreja que sofria justamente pelos falsos ensinos. Alguns pregavam que deveria, para agradar a Deus, deveria ser por meio das obras. Lógico que Deus, irmãos, nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 8. E sim para as boas obras, mas nada que nós façamos pode comprar o favor de Deus por nós não podemos barganhar. E ali tinha alguns cristãos judaizantes que estavam dividindo a igreja, e eles encontravam uma facilidade porque eles encontravam em locais isolados, como casas, era como se fosse uma igreja de células. E essa facilidade fazia com que os falsos profetas penetrassem no meio do povo santo com seus falsos ensinos, colocando o fermento. Bom, e a igreja, e a carta de Paulo aos Romanos é uma das mais magníficas cartas, ela é particularmente completa, e eu quero trazer esses versículos para a nossa vida. Vamos lá? Vamos fazer as aplicações, pertinentes à nossa vida. Começa falando assim, ó: que Deus, aquele que concede paciência e ânimo. Que Deus, aquele que concede paciência e ânimo. Muitas vezes temos até medo, né, irmão? Depois de um tempo que amadurecemos um pouco na fé, de pedir paciência para o Senhor. O Senhor, ele tem uma maneira peculiar de responder às orações. Em Mateus capítulo 6, versículo 8, fala que o Pai ouve nós antes mesmo de nós pedirmos, e que Ele nos dará tudo aquilo que nós precisamos, mas conforme a sua boa vontade. Muitas vezes pedimos paciência para o Senhor, e Ele coloca diante de nós um trânsito bastante agitado e pesado. Pedimos paciência para o Senhor, e Ele coloca um irmão irritado perto de nós, um irmão difícil. Pedimos ao Senhor para nos ensinar a amar, e Ele coloca pessoas com problemas difíceis de serem resolvidos, pessoas que passaram por vários traumas e várias feridas, carregam um coração sangrando, uma alma cheia de feridas, um espírito abatido de tanto que a vida já abateu. Pedimos para Ele sabedoria, e Ele enfia para nós a dificuldade. Até porque o Senhor não nos vê como coitadinho, Ele nos vê como gladiadores. Ele nos vê como um guerreiro, como uma guerreira. Então, irmão, Deus já está fazendo. Que Deus, aquele que concede paz e paciência e ânimo, e é Ele que concede para nós tanta paciência quanto ao ânimo no meio das tribulações. Deus já está fazendo. Eu quero repetir porque eu creio que alguém precisa ouvir isso. Alguém que não está entendendo nada do que está acontecendo do lado. Estou pregando para alguma pessoa aqui que está vendo guerras, está vivendo guerras em todas as áreas da vida. Guerra no trabalho, com os colegas de trabalho, está vivendo guerra dentro de casa, com o pai, com a mãe, com o esposo, com a esposa, com os filhos. Parece que fica tudo muito agitado. Eu estou pregando aqui para pessoas que têm vivido guerras justamente
em todo lugar que vai, até mesmo vai no ministério. Sai de casa, o trânsito é uma guerra. Sai, os vizinhos só sabem fofocar bom sobre a sua vida e não entendem nada que está acontecendo. Ninguém estende a mão, sabe? O mundo parece ficou cão. O mundo cão, depressão, cai no chão e ninguém estende a mão, sabe? Confissão, depressão e nós continuamos caminhando, mas você percebe que você está mais firme, mais forte e com mais paciência. Observe para você ver, mesmo que perca a paciência, irmão, é normal. A nossa paciência tem limite, a de Deus não. Sim, e quanto mais maturos nós somos, mais rápido nós explodimos. Mas Deus já está fazendo. Isaías 64, versículo 4 fala que Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Desde a antiguidade, jamais se ouviu falar ou jamais se viu para um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Você tem esperado no Senhor, você tem confiado no Senhor, meu irmão? Deus está trabalhando. E a palavra continua falando de Paulo, fala assim, ó, os ajude a viver em completa harmonia uns com os outros. Uns com os outros, irmãos. Olha, e aqui eu quero fazer uma pausa, porque viver em harmonia com pessoas difíceis, a gente precisa da ajuda de Deus. E é justamente por isso, irmão, que às vezes nós não desistimos de algumas pessoas, mesmo que elas tenham ido embora. Às vezes, é nesse trabalhar, é nessa paciência e nesse ânimo que Ele nos dá, que Ele nos torna mais forte. Para quê? Porque Ele, justamente no processo, Ele está nos ajudando a viver em completa harmonia, um com os outros. Então eu estou pregando aqui para pessoas que têm orado pelo marido que foi embora. Estou pregando aqui para pessoas que têm orado pela esposa que foi embora. Eu estou pregando aqui para pessoas que tiveram um relacionamento partido, alguém que ama muito e justamente pela imaturidade, pela infantilidade não conseguiram viver em harmonia. Eu quero te falar, irmão, quero te falar, irmã, estou pregando também para pessoas, não vamos esquecer daquele filho que foi embora, foi perdido pelas drogas, preferiu viver na casa do traficante porque só encontrava guerra dentro de casa. Eu estou pregando para aquele irmão que ninguém ajuda, que anda em cadeira de rodas. Eu estou pregando para esse tipo de pessoa. Eu quero te falar, irmão, Deus vai te ajudar a viver em harmonia um com o outro. E esse processo de guerra é para isso. É justamente para isso. Sabe por quê? Deus não faz nada pela metade. Eu quero repetir porque eu creio que alguém precisa ouvir isso. Deus não faz nada pela metade, irmão. Nada. Nada. Não tem uma obra incompleta do céu. É nós que desistimos, irmão. É nós que desistimos. Porque o processo, ele realmente cansa. Ele é difícil. E muitas vezes nos deparamos com a dificuldade. E queremos fugir porque nós queremos conforto, queremos queremos descansar. A mente fica realmente muito exausta, perturbada, extasiada. Mas Deus não faz nada pela metade. Aquele que começou a obra em tua vida, Ele é fiel para terminar. O que o céu começa, o céu termina. Eu quero declarar, o que o céu começou na tua vida, Ele vai terminar, vai acontecer. Não tem obra inacabada de Deus, não conheço uma, não tem projeto que o Senhor não terminou, e não será o seu, meu irmão, não será o seu, minha irmã, que Ele não irá terminar. Em Filipenses capítulo 2, versículo 13, fala assim, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. É isso que Paulo fala, é uma vontade boa para Ele. E aí Ele que coloca. Agora perceba, irmão, que você não desistiu. Perceba, minha irmã, que você não desistiu. Quantas vezes você sentiu desistir? Quantas vezes você sentiu a fé diminuindo? E quantas vezes você sentiu a vontade de desistir aumentando? Quantas vezes você sentiu a vontade de continuar e você falou, agora acaba, cheguei no meu limite, mas o Senhor chegou com um sussurro simples e leve, fala, tenha paciência, porque vai acontecer. E você continuou porque você creu, mesmo diante de toda a dificuldade do processo, do deserto, do vale, as tempestades. Sabe, quando em Marcos 4:35 o Senhor Jesus manda os discípulos irem para o outro lado,
Ele coloca no Senhor, praticamente obriga, mas ele coloca nos discípulos o querer. E os discípulos seguram a direção. E começa a soprar forte o vento, agitando-se assim a água. E quando eles despertam o Senhor Jesus, eles falam: não importa-te que nós pereçamos. O Senhor levanta e repreende a água. Ele fala para a água: aquieta-te. E para o vento ele dá uma ordem de comando no campo, na batalha espiritual, a qual ele fala efatá, que é seja amordaçado. Porque o problema não estava na água, era o vento que assoprava a água. O problema não estava justamente, sabe, por isso que ele aquieta o vento. O problema, o que estava causando perturbação para os discípulos, sim, era a água agitada que balançava o barco de um lado para o outro. Mas quem soprava a água era o vento. E por isso é fatá, sejam amordaçados. Sabe o que quer dizer isso, irmão? Que o problema não está na nossa casa. O problema está no vento que está soprando. O problema não está no nosso esposo, na nossa esposa, e sim no demônio que tem soprado mentes. O Paulo fala que é o príncipe do ar. O problema não está, sabe, no nosso amigo, na nossa amiga, sim, está na maldade que assopra. E são pessoas frágeis, que não conhecem. E é por isso que você tem passado por tanta guerra. É por isso que Deus está te dando paciência, está te dando ânimo para suportar a pressão. Às vezes o coração aperta, a gente fica atribulado, fala, parece que nunca vai mudar, mas o Senhor nos leva até o fim. Sabe por quê? Porque o efetuar também é dele. Então o problema não está no vento. O problema não, sabe, o mar agita por causa do vento. O nosso filho, sabe, se agita por causa da pressão e eles não têm maturidade. As pessoas ao nosso lado não entendem essa guerra espiritual que nós vivemos. Olha, não entendem. E Paulo fala assim, ó, como convém aos seguidores de Cristo Jesus. Você é seguidor, irmão? Você é seguidor, minha irmã, de Cristo Jesus? Foi assim que você quis? Sabe? No céu vai entrar só quem aprender a compartilhar o pão. Lá no céu vai entrar só quem aprender a compartilhar o pão, sabe? E para compartilhar o pão, precisa saber e conhecer ele. E você já sabe quem tem falado com você, irmão. Sabe como convém os seguidores de Jesus, porque só quem ouve a voz segue essa loucura toda. Só quem ouve a voz, meu irmão, enfrenta a tempestade. Só quem ouve a voz enfrenta Gadareno acorrentado, que um dia está no cemitério, outro dia está no monte. Só quem segue o mestre enfrenta pessoas, sabe, enfrenta situações onde as pessoas esvaem vida com fluxo de sangue, enfrenta a morte todos os dias. É por amor a ele, é por amor a ele que nós enfrentamos esse tipo de coisa. Por si só quem em sã consciência enfrentaria? Então você sabe, meu irmão, você sabe quem é que tem falado com você. É por isso que o amor cresceu, é por isso que está tudo ficando diferente aqui dentro, ó. Sabe, ele está trabalhando, ele está mexendo, está tirando aquilo que não precisa e está acrescentando amor, alegria, ânimo e paciência. Em João 10, 27 fala: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. E elas me seguem. Então, sabe, como convém aos seguidores do Senhor Jesus. Sabe, é impressionante isso, irmão. Porque convém, João Batista fala, convém que eu diminua para que ele cresça. Convém que eu diminua para que ele cresça, irmão. A parte do convém, irmão, sabe, ela sempre vem com algum ônus, alguma coisa que precisamos, sabe? Alguma coisa que precisamos justamente aceitar, concordar. Convir significa isso, aceitar, concordar, admitir, como convém aos seguidores do mestre. Como nos convém que nós diminuamos para que ele cresça. E Paulo fala, então todos vocês, todo mundo está precisando de um então na vida, não é verdade, irmão? Então todos vocês poderão unir-se em uma só voz.
E aqui eu quero falar. Então todos vocês, todos, e como nós temos querido, como nós queremos um então na nossa vida, quando chega um então, um momento de ficar junto, não é verdade, irmão? Sabe por quê? Depois que tudo passar, Deus vai ajuntar o que estava separado, Deus vai unir o que se separou no meio do processo. Oh, meu Deus. Olha, então todos vocês poderão, é um poder, isso é se quiser. Poder é faculdade, é facultativo. Então todos vocês poderão unir em uma só voz. E essa voz normalmente é glorificando ao Senhor. Olha, Deus vai ajuntar, Deus vai reunir o que estava separado, Deus vai reunir os cacos que foram despedaçados no meio do caminho. No final do processo, irmão, não tem nada, sabe? É por isso que eu sei que não acabou. É por isso que nós sabemos, sabe? Quando nós olhamos para a nossa vida, irmão, e vemos, sabe, cacos para todos os lados, e parece que quanto mais nós tentamos juntar esses cacos, mais nós nos sentimos impotentes, mais nós nos sentimos incapacitados, porque nunca se tratou de nós, nunca se tratou. E muitas pessoas têm se sentido assim nesses últimos tempos, muitas pessoas têm se sentido como se a vida tivesse batido tanto que está tudo despedaçado, completamente impossível de juntar. Mas não se trata de nós, se trata de um processo justamente para que não aconteça novamente um processo de que Ele conduz em nós, colocou em nós o querer, mas também o realizar vem dele. E entender isso, meu irmão, traz paz para o nosso coração, porque quando nós lembramos de Jesus falando em João 14,6 que Ele é o caminho, então o querer e o realizar no final. Mas no meio aqui tem um caminho. Quem é o caminho? Quem é o caminho que você tem seguido? Você entende o motivo de tanto sufoco? Quero ler com vocês Jeremias 32, capítulo 38 e 39. Fala o seguinte: e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, e eu lhes darei um só coração e um só caminho, para que me temam para sempre, para seu bem e bem dos seus filhos e depois dele. É muito poderoso. É os filhos dos nossos filhos. A bênção, meu irmão, é para alcançar os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos e até 1000 gerações. É grande o que Deus está fazendo. Suporta. Agora está separado, mas Deus vai unir. Agora está quebrado, mas Deus vai restaurar. Agora está em cacos, mas em um momento vai estar inteiro. Agora está dividido, mas vai chegar um momento que será um só coração. É aquilo que você tem pedido a Deus. É aquilo, sabe? Você sabe quem tem falado. Você sabe. Não precisa de eu te falar. Não precisa. E ele fala: para louvar e glorificar a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É para o louvor da sua glória, irmão. É para o louvor da glória dele, meu irmão, não da sua glória. Ele glorifica você, ele te dá momento de glória, mas para glorificar o nome dele. Deus fará você rir novamente. Fará. Você já viu alguém louvando a Deus com a cabeça baixa, cabisbaixo? Glória a Deus. Não tem jeito, né, irmão? Então Deus fará você rir novamente. É uma promessa. Apegue-se a isso. Não sou eu, não é o irmão Alisson falando, não. É a palavra, sabe? Para que uma só voz para louvar e glorificar a Deus. É uma promessa do Senhor. Ele vai colocar, sabe? Ele vai fazer você vibrar de alegria. Ele vai nos fazer vibrar de alegria. Ele vai trazer tanta alegria no final que a dor do processo vai ficar lá atrás. Nós nem nos lembraríamos mais de tanto sorriso que nós teremos. Vai ficar doendo as bochechas. Quem já riu aí até as bochechas doer? Vai ser isso. É isso que o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida, meu irmão. Não pensa que é só sofrimento. Não, é fase, tudo passa.
tudo é momentos. Eu sei que o momento da dor, ele tende a colocar em nosso coração que parece que é eterno, mas assim, para o momento e de travessia no deserto que mais parece um inferno para nós muitas vezes, de tanto que nós somos tentados, é dupla honra. Ou seja, para cada momento de inferno haverá 2 vezes mais momento de glória, meu irmão. O momento de glória será infinitamente melhor do que o momento de dificuldade. Em Jó 8:28 fala assim, ó, encherá a tua boca de riso e os teus lábios de louvor. Encherá a tua boca de riso e os teus lábios de louvor. Então acalme esse coraçãozinho agitado por causa dos mares, por causa dos vales, por causa dos desertos que parecem intermináveis. Só continua. No final é louvor. No final é louvor e glória. Deus fará você rir novamente. E isso é uma promessa do Cordeiro. E o Cordeiro tem, sim, uma recompensa para o período difícil, para o período de sacrifício, para o período que você não negou a cruz, para o período em que você se manteve em oração por pessoas que não davam conta de orar, pelo período em que você foi a coluna da casa. Deus tem, sim, risos. Deus sim, tem sim vibração de alegria, e o Cordeiro tem a recompensa pelo teu suor, pela tua força e pelo teu sacrifício. Gostaria de deixar essa mensagem para vocês, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Não desanima. Tchau, tchau.